Olá, sou Fernando Koyanagi e hoje vou falar sobre LoRa 32, LoRa com ESP32, mais especificamente com o sensor BME280. Bom, deixa eu falar aqui, ó. Gente, é o seguinte, acontece o seguinte, vários seguidores me perguntaram, né? Falaram, Fernando, não estou conseguindo usar o BME280, me ajuda e tal. E eu não respondi. E eu recebi bastante e-mail de gente pedindo o BME280. Eu vou explicar porque, gente, acontece várias coisas porque eu não respondo. Às vezes eu não respondo porque eu não tenho tempo. Às vezes eu não respondo porque eu mesmo não estou conseguindo fazer funcionar. Na primeira vez que eu compilei o BME280 aqui no ESP, ele não funcionou. Mas daí tem um truque, cara. Tem um truquezinho que você tem que modificar um ponto H de dentro do compilador Arduino. Então isso não é óbvio, entendeu isso? Não dava para eu em 15 minutos descobrir esse negócio e te responder. Então tem gente, cara, que me escreve, fica bravo comigo. Ah, você não respondeu, não sei o que, não sei o que. Tem coisa que não dá, tem coisa que não é, tem coisa que você tem que pesquisar, que você tem que ler, né? Eu vou gravar, eu tô para gravar o vídeo da STM32F7. Sabe quantas páginas tem o manual PDF dele? 1950 páginas. Então, cara, tem assuntos e assuntos, entendeu? Então, por favor, não fique bravo se eu não responder porque alguma coisa aconteceu. Ou porque o assunto é enjoado e esse aqui ele tem uma pegadinha. Eu vou ensinar vocês essa pegadinha. Beleza? Então vem comigo agora. É o seguinte, pessoal. Então, olha que bacana aqui, né? Ele tem, né? Eu gosto desse ESP32, né? Vocês sabem que eu gosto dele, porque ele vem com esse display. Isso aqui para você depurar, para você testar o teu programa, é uma maravilha, é uma coisa linda, né? Você pode usar em campo, ó, o sensorzinho aqui. Então aqui está a foto da montagem, né? Aqui está a foto. Então aqui, ó, você vê. Esse sensor BME280, ele pega temperatura, pressão em Pascal e umidade em percentual, né? E ainda de lambuja ele me dá o tempo que ele gastou para fazer toda essa leitura e mandar para o outro ESP, entendeu? E tudo isso usando o quê? Usando o rádio LoRa, certo? Que vai longe, lembra que nós fizemos aquele teste lá de 6,5 km? Eu estou para fazer um outro teste também, rapaz, do capeta. Nossa, nem devia falar isso, né? Mas é uma coisa brava mesmo, o negócio vai longe. Ó, então, pera aí aqui, ó. Então vamos lá. Essa é a intenção da aula. Nós vamos fazer o envio de solicitações utilizando o LoRa, né? Vamos utilizar o BME280, né? E o envio da resposta com os dados lidos. A gente vai enviar, a gente vai empacotar tudo isso daí, essas três informações. Eu gostei muito desse sensor, embora ele tenha esse truquezinho que eu vou explicar para vocês aí. Eu gostei desse sensor, eu gostei da carinha dele e achei ele confiável, né? Mas vamos lá. Bom, gente, funciona assim, aqui é um diagrama. O master envia um pacote dizendo que quer receber. O slave verifica esse pacote e o slave envia de volta os dados lidos, né? O master aqui, por sua vez, recebe e printa na tela, aqui na telinha dele, né? Todos os dados que esse daqui enviou. Ele põe na telinha dele também. Então é legal, o display é bacana, né? Porque você vê tudo que está acontecendo em um e outro, né? Lógico, quem envia não precisaria nem necessariamente manter um display, mas para quem está desenvolvendo, cara, é muito bom você ter esse display, né? Então vamos lá. Bom, aqui é o pinout, né, gente? Eu sempre falo, né? Gosto de colocar o pinout aqui, né? E aqui é o seguinte, gente. Esse aqui é o sensor BME280 e cuidado, tem um sensor que chama BMP. Esse BMP, ele não tem umidade. Vou ser sincero, eu até gravei um outro vídeo que não foi pro ar, porque era o BMP, e eu não queria o BMP, eu queria o BME. Então porque esse cara tem umidade, eu gosto de temperatura e umidade, sempre eu gosto de temperatura e umidade, né? E pressão, no caso tem pressão. Gente, aqui o esqueminha dele muito simples, né? Muito simples. É a era dos módulos. Gente, agora, é o seguinte,
Assiste esse vídeo aí para você ver como é que ele está funcionando aí. Tá bonitinho, tudo acesinho, dá uma olhada. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso circuito de hoje. Eu tenho dois ESP32 LoRa, onde um deles está ligado num BME 280. E ocorre o seguinte aqui, esse daqui, ele envia uma requisição para esse chip aqui que está com o BME 280, pede uma requisição para ele enviar. Esse daqui, recebendo a requisição, envia os dados de leitura para cá. O que ele está enviando? Dá para ver no display. 25 graus, 96 e uns quebrado 1000 pascal e 48% de umidade. Então, o circuito funciona assim sempre. Esse daqui requisita o cliente vai lá e manda para esse daqui que está na posição de master. Tá certo? Bom, o nosso circuito é bastante simples. Esse sensor está ligado no ESP32 via I2C. Esse sensor aqui, a gente teve que fazer a modificação para ele ficar nos mesmos pinos I2C que foi escolhido para o display, que não está no pino padrão. Então precisou fazer uma mudança nessa lib, tá? E eu vou entrar em detalhe depois na aula aqui, tá bom? No nosso vídeo. A nossa montagem de hoje é essa aqui. Ok, agora que você já assistiu, né, vamos continuar aqui. Aquele recadinho, gente. Se inscrevam no meu blog, entra nesse meu blog aqui, põe o seu e-mail lá que você vai receber de mim vários avisos, vários recados, material. Então é importante você se cadastrar aqui, você vai receber um e-mail que eu vou lhe enviar e nesse e-mail você vai confirmar. Você confirmando, eu estou apto a lhe mandar e-mail. Beleza? Então vamos lá. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho, né, e dê um joinha se você gostou do vídeo. Beleza? Então é o seguinte, aqui ó, a gente precisa de algumas libs, tá? A gente vai usar o Adafruit BME 280, você escreve o BME 280 aqui. Lógico, né, quem acompanha meu canal já está careca de fazer isso aqui, né? E se você não está acostumado a instalar lib, então eu aconselho você a pegar um vídeo mais básico de Arduino IDE para você aprender a fazer isso, tá? Bom, toda vez, gente, que você usa um sensor da Adafruit, você tem que instalar Adafruit Unify Sensor, tá bom? Então, isso aqui é obrigatório instalar também. Gente, agora é o seguinte, aí tem aqui a pegadinha, cara. A pegadinha é o seguinte. Teve seguidor que escreveu para mim e falou assim: Fernando, eu não consigo fazer funcionar o BME 280 no ESP32 LoRa, por quê? Né? Porque tem um negócio, vou te mostrar agora aqui por quê, entendeu? É o seguinte, tá vendo aqui, ó, você tá lá dentro do seu documento, Arduino, Hardware, Realtek, ESP, variantes, Wi-Fi, LoRa 32, pins Arduino. Rapaz, não me pergunte por quê, os caras da Realtek resolveram colocar isso aqui, ó. Eles colocaram SDA e SLC no pino 21 e 22. Acontece que a lib da Adafruit não aceita esses pinos. Qual pino que eles aceitam? Esse daqui, ó, 4 e 5. Entenderam isso? Então você tem que ir nesse cara, ponto H aqui, pins underline Arduino ponto H, e mudar isso aqui só no ponto H. Agora, detalhe, como você está entrando no Wi-Fi LoRa, isso não vai atrapalhar nenhuma outra placa, não vai, só vai afetar a placa ESP32 LoRa, só. Então pode mudar isso aqui tranquilo, não vai acontecer nada com o teu compilador, tá? Você está mexendo no compilador, num ponto H de dentro do compilador. Você está entendendo por que não dava, cara, para eu responder rápido, entendeu? E a pessoa, cara, ficou brava comigo, magoado. Vou dar dislike em você e tudo. Eu falei, putz, vai fazer o quê, né? Cada um sente de um jeito, mas agora espero que a pessoa esteja vendo esse vídeo que não foi má vontade. E, gente, deixa eu até explicar. Tá ficando, sim, cada vez mais difícil para mim responder as dúvidas, tá? É muita dúvida que chega, gente, é muita dúvida, entendeu? Se eu ficar 5 horas por dia respondendo dúvida, eu não vou falar para você que eu não respondo 10% das dúvidas que estão me mandando. Mas eu quero explicar para vocês que eu tento responder, eu tento.
Sem contar que eu tenho outros trabalhos, né? Bom, gente, aqui vamos no código-fonte, então, vamos lá. Gente, esse código-fonte é igual a um código-fonte que eu gravei no LoRa. Põe aqui, ó, põe aqui o vídeo que eu gravei já com esse código, porque eu peguei um código-fonte que eu já tinha, modifiquei para o BME 280, certo? Eu fazia TX, RX, né? Me pediram, várias pessoas me pediram, Fernando, eu quero fazer TX, RX, eu não quero só mandar. Beleza, daí eu fiz esse vídeo, agora eu estou fazendo uma modificação nesse vídeo aqui, dá uma olhada, onde eu pego o código-fonte e modifico ele. Então assistam esse vídeo aqui também, tá? Bem, isso aqui é o seguinte, gente, os pontos H não vou nem falar, é necessário colocar. E lembrando do outro vídeo lá, a gente usou o master, né? A gente usou o if-def master. Então a gente tem o if-def master, se não for master o cara é slave, certo? E aqui é o seguinte, aqui os pinos obrigatórios, é obrigatório da banda do LoRa. Isso aqui, gente, eu também já expliquei no outro vídeo, get data, set data, isso aí é um protocolozinho que eu inventei aqui só para poder, né, os dois carinha conversar entre si. Eu tenho uma estrutura onde eu guardo temperatura, pressão, umidade, certo? Aqui o displayzinho. Então vamos lá, tá tranquilo, né? Quem assistiu o outro vídeo, esse daqui é pianinho, certo? Então vamos lá, setup display, não tem nem o que fazer, né? Nem tem que falar, é tudo repetido. Pin mode 16 output, eu tenho que dar low para resetar, depois eu tenho que botar o cara em high de novo. Aí eu chamo as configurações do display, porque eu dou um display init, eu dou um flip, eu dou um set font, eu dou uma linha pela esquerda, né? Alinhamento pela esquerda. Aí eu tenho o setup LoRa. Isso aqui é o nosso arroz com feijão de LoRa, né, gente? Olha aqui, ó. Begin, 7 pins, obrigatório, está setando o pino do LoRa, certo? LoRa Begin Band, eu tô jogando, né, aqui usei 433, né, mas lembra que no Brasil 915, né, entendeu? Ah, gente, tem um detalhe, outro dia, falaram assim pra mim, Fernando, mas você grava com 433 também? Eu gravo, por quê? Tem muita gente fora do Brasil que está assistindo meu vídeo. Gente, eu não sabia, tem muita gente de Portugal me assistindo, tem gente do Canadá, daí eu caí para trás. Sabe da onde que estão assistindo meu vídeo, gente? Da China. E eu não estou recebendo perguntas em chinês, cara. Por incrível que pareça. E fui salvo pelo Google Translator, né? Que maravilha, né, gente? Então, olha só. Vou continuar aqui. Eu venho, dou display clear, eu apago o display, eu printo uma mensagem de erro se deu erro e entro no laço infinito, porque aqui eu morri, né? Deu erro. E aqui, se não, eu ativo o LoRa CRC, lembra que é importante? CRC, check de redundância cilíndrica, eu explico isso no outro vídeo. Assiste meus vídeos de LoRa, você vai ficar bem informado. E LoRa.receive, que eu estou recebendo já alguma coisa, né? Certo? Aí é o seguinte, if-def master, se for o master, esse valor aqui, intervalo, ele é de 500 o quê? 500 milissegundos, tá? Intervalo entre os envios. Tempo do último envio, last send time igual a 0, certo? E aqui eu faço o seguinte, eu faço setup, eu jogo serial para 115.200, dou um setup no display, dou o setup no LoRa, apago a tela, imprimo o master e dou um print lá e escrevo o master nele, né? Gente, o loop é o seguinte, bem simples, né? Eu preciso ver se eu estou dentro do tempo intervalo. Um detalhe, tá, pessoal? Aquele tempo de intervalo é 500, mas ele pode ser menor, tá? E eu falo desse tempo, eu falo e explico bem esse daí no outro vídeo, por isso é importante. Põe de novo aqui, põe de novo a fotinho do outro vídeo aqui, põe. Aí vocês pegam esse vídeo aqui e assistem ele, tá? Porque eu não vou ficar entrando em detalhe de novo, né? Então o vídeo vai ficar gigante, né? Certo? Então vamos lá. E eu verifico se está dentro do tempo, eu dou um send, mas só se estiver dentro desse tempo. E aí o que eu faço? Eu dou depois um receive, depois que eu saio desse if aí, tá certo? O send, gente, o send, o que eu faço? O send simplesinho, né? LoRa Big Impact, que eu tenho que iniciar o pacote, depois eu dou um print get data, porque eu tenho que mandar o get data, lembra? E o LoRa End Packet, para finalizar o pacote, certo? Gente, um dia eu vou transformar isso tudo em função de mais alto nível ainda. Já tô matutando esse negócio aqui, Red Mesh, tudo mais, né? Bom, receive, né? Receive, gente, é o seguinte.
eu dou um lora.parse packet, né? Se o pacote tem o tamanho mínimo de caractere que esperamos, por isso eu venho aqui, e porque como eu pego o tamanho, packet size, eu vejo se ele é maior que set data length, porque se não for, eu já nem faço nada. E aí, se ele for, eu zero o cara, né? E aí, o que eu faço? Lembra que LoRa, né? Você recebe byte a byte, né? Eu vou transformar em mais alto nível, eu vou receber string de uma vez. Eu estou pensando nisso, eu acho que vai string estrutura já tudo de uma vez, né? Mas aqui como a gente está mexendo no nível rádio LoRa, é byte a byte. Então o que ele vai fazendo? O que ele vai fazendo, gente? Ele vai concatenando. Lembra que eu expliquei isso no outro vídeo também? Ele vai concatenando tudo que ele vai recebendo. Se ele recebeu set data, beleza, fazemos a leitura dos dados. Então eu declarei aqui data, certo? Depois LoRa read bytes. E esse cara aqui é aquele struct lá que tem temperatura, umidade e pressão, né? Ou uma ordem diferente, mas tem esses 3 dados aí. E eu tenho, como eu estou mandando, gente, é que eu estou mandando bytes, tá? Estou mandando string não, então eu tenho que ter sizeof. Sizeof é o tamanho da struct, a função que pega e calcula o tamanho da struct. E aí mostramos os dados no display com show data. É mole, né? Simplesinho. Gente, show data, olha que moleza show data, né? Show data ele faz o seguinte, gente, ele pega o tempo de waiting, o tempo que ele ficou esperando. Ele mostra no display os dados, né, com o tempo que a operação demorou, que é isso. Ele vai mostrar lá, se não me engano, acho que era 114, naquele exemplo ali, se não me engano era 114 milissegundos, coisa assim. Gente, aí que eu faço? Eu ponho em parênteses string já o operador aqui da estrutura, do struct, aqui, struct data, né? Data temperatura, data pressão, data umidade. Entendeu? Aí aparece tudo do display, põe display, pum, aparece no displayzinho lá. Aquela coisinha lá, tudo azul, né? Beleza? E aqui, compila apenas se não tiver definido no arquivo principal. Se não tiver definido o master, aí ele põe Adafruit Sensor, BME 280. Por quê? Porque o client é que tem o sensor, entendeu? Por isso que ele está dando um include aqui no sensor, tá vendo aqui, Adafruit, tá instanciando aqui o BME. Então, aí o setup, né? Porque agora nós estamos no slave, E no slave, o que eu inicio, é muita coisa parecida, né? Inicio serial, setup display, setup LoRa. Gente, aqui tem um detalhe, importante, lê aqui. Se 0x76, né? Se o pino SDO tiver no GND, é porque o endereço do sensor é 0x76. Se ele tiver no 3v3 em alta, é porque o endereço dele é 77. Ou seja, só dá para ter 2 sensores aqui, desse caboclo aqui, ligado ao mesmo tempo no barramento I2C. Talvez dê para ligar esse mesmo cara no SPI. Talvez dê, mas eu tenho que pesquisar esse negócio aí antes de falar com certeza, tá? Mas parece que esse sensor permite também conectar ele em SPI. Mas enfim, nós estamos lidando aqui com o I2C. Se ele conseguiu inicializar, quer dizer, se ele não conseguiu inicializar, aí ele printa aqui, display não encontrado e entra num deadlock aqui, né? Um while infinito, né? Nunca vai sair. Se ele conseguiu, aí ele vai mostrar slave esperando, certo? E vai passar para frente aí. Aí no loop, gente, olha o loop do slave. O slave é o client, né? O escravo, né? Ele faz lá, ele pega o packet size, certo? E daí ele já verifica, o packet size é igual ao get data, é o tamanho do get data, porque se não for, ele também nem vai fazer nada. Ele zera o string recebida, e aí de novo, né, gente, a string recebida ele concatena, vai chegando byte, vai concatenando, vai chegando byte, vai concatenando enquanto estiver disponível, né, lora.available, né, aqui. Aí ele faz o seguinte, ele vem aqui, se receber o get data, aí, get data porque, agora eu vou receber, né? Aí ele pega aqui e faz um read data, ele dá um serial print aqui, né? Criando pacote de envio, né? Aí ele pega e, não, detalhe, viu, gente? Serial print line, lembra, né? Ele não tá mandando isso pro LoRa, tá mandando pro serial, porque você tá debugando o programa, né? Pode arrancar essa linha se quiser. Aí, ele cria o pacote. Begin packet,
print set data, Lora write. Então, aqui ó, no Lora write, o que ele faz? Ele faz um Lora write de size off do tamanho da estrutura, certo? E aí depois ele finaliza o tamanho e pum. O que é show sent data? Eu vou mostrar os dados que eu enviei. Ele envia primeiro e mostra depois, entendeu? Ó, a função read data, né, gente? Olha que facinho, é a estrutura. Aí ele pega aqui, ó, e preenche a estrutura, tá vendo? Ó, tá preenchendo a estrutura, preencheu a estrutura, as funçõezinhas que lê cada parâmetro, né? E retorna o quê? Retorna a estrutura, certo? Retorna o data. Aí o show sent data, né, gente? O que ele faz? Então é simplesinho de tudo, o argumento é a própria estrutura, né? E aí o que ele faz? Ele vai imprimir, então ele precisa, né, colocar string entre parênteses, porque isso que é bom, né? Nessa hora eu falar, né? Eu gosto de C, cara, mas C++ é bom também, né, cara? Olha só que facilidade de você lidar com objeto string, né? Eu gosto muito, eu vou falar, né? Eu sou suspeito, né? Eu gosto de linguagem C, gosto de linguagem C++. Rapaz, eu vou te falar, foi paixão com 20 e poucos anos. Acho que foi quando eu entrei na faculdade, conheci C, daí nunca mais parei de gostar dessa linguagem. Bom, aí é o seguinte, string, a mesma coisa, string, né? E manda lá, pô, imprime, olha que lindo, cara, olha que fácil que é, gente, muito fácil, né? Gente, olha aí, se era simples mesmo, eu acho que vai dar para ficar num vídeo só, né? Se você gostou, dê um joinha para mim. Deixa os comentários, cara, eu gosto dos comentários que vocês deixam aí. Deixa o comentário, porque depois os caras que... Eu até vou fazer o seguinte, eu vou dar um prêmio. Todos os comentários eu guardo dentro de uma planilha Excel, gente. Todos, hein? Já tem milhares já fui somando lá. E o cara que mais deixar comentário vai ganhar a surpresa minha. Ó, falei só no final do vídeo, né? Por quê? Porque é o cara que é batuta, que fica até o final do vídeo. Beleza? E até o próximo vídeo.